Dia. Demorei um pouquinho para entrar. Do sábado e domingo, às vezes a gente demora um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro valor, né? O nosso verdadeiro valor. Desbloquear, né? Melhorar a nossa autoestima, melhorar a nossa compreensão sobre nós mesmos, né? Reconhecer que nós temos um valor além do que os outros nos dizem, né? Nós somos muito mais do que os outros acham que nós somos, né? Então, assim, a primeira passagem que eu vou trazer, lembrando que eu vou falar da parte emocional, mas eu vou falar também da palavra de Deus, que é lá onde a gente encontra também recursos para melhorar o nosso emocional, quando às vezes a gente não tem ainda abertura para fazer uma terapia, quando a gente às vezes ainda tem um certo preconceito, né? Então, diante dos 8, 9 anos aí que eu venho atendendo nessa parte emocional, eu percebo que quando a gente coloca a palavra de Deus, né, mostrando para a pessoa que existe um fundamento por trás do que a gente traz de teoria da parte emocional, existe ensinamentos milenares, né? Vem escrito aqui nesse livro lindo, maravilhoso, que é a Bíblia. A gente tem como melhorar essa parte emocional muito mais profundamente. A gente tem uma cura não só por instantes, né? Então, assim, eu vou falar um pouco da autoestima, né? Então, o que seria essa autoestima? Ela é a percepção de nós mesmos, né? É a percepção que nós temos do nosso eu, do nosso próprio valor, da nossa dignidade, né? De quem nós somos. E muitas vezes, né, o que nos é dito pelos outros, às vezes pelos nossos pais quando somos crianças, infelizmente, né? Ou felizmente, porque depende dos pais, né? Tem pais que já sabem que né, nós pais sabemos que nós precisamos incentivar a autoestima dos nossos filhos para que eles se tornem ainda melhores do que eles já foram feitos, né? Porque em Gênesis diz assim: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem de Deus os criou, homem e mulher. Ele criou nós como imagem e semelhança. Então, ele nos criou perfeitos, né? O melhor possível. Então, como que a gente consegue, né, como pais, mostrar que essas nossas crianças são ainda melhores do que os outros pensam que são, né? Que essas crianças são. E aí depois, com esses ensinamentos de fortalecimento da autoestima, o adulto, ele consegue ser conduzido, né? Ele consegue conduzir a sua vida com autoestima, com entendimento de quem ele realmente é. Agora, se desde a infância as pessoas, né? Porque geralmente os colegas fazem com que a gente duvide da nossa autoestima. Então, se isso é fortalecido em casa, a gente tem uma probabilidade muito menor da criança entrar em sofrimento, né? Por conta de algum bullying, por conta de alguma rejeição. Porque se é fortalecido em casa quem você realmente é, então se você é bonito, se você é generoso, se você é legal, se você é, né, assim, maravilhoso, porque você é feito assim. Só que muitas vezes, como nós somos desmerecidos na infância, né? Então, por exemplo, uma criança, ela geralmente ela não consegue fazer as mesmas coisas que um adulto consegue. Então, nós adultos temos a tendência de dizer assim: você não consegue fazer isso. E na verdade, quando a gente tem uma criança em casa, o ideal seria a gente dizer: olha, vamos tentar fazer da melhor forma, né? E se você não conseguir fazer, eu te ajudo, mas eu tenho quase certeza que você vai conseguir. Mesmo que seja um desafio muito grande. Então, por exemplo, desde pequenininho, que a criança às vezes não consegue subir sozinho na cama, peraí que eu vou te ajudar, né? Então, assim, deixa a criança tentar subir, porque ela vai encontrar recursos
às vezes, de subir sozinha, né? Então, não, você é muito pequeno, você não dá conta disso, né? Geralmente a gente tem essa fala e ela não tá certa, ela tá às vezes desmerecendo a capacidade dessa criança. Então, muitas vezes a gente erra querendo ajudar. Quando nós somos pais super protetores, a gente ainda erra mais, né? Então, às vezes nós como pai e mãe, a gente quer super proteger apenas porque a criança tem alguma limitação. E a gente precisa ensinar essa criança o bom e o ruim, para que a gente consiga daí mostrar para ela que ela é capaz, só que ela precisa exercitar as capacidades dela. Então, assim, olha, vamos supor que a criança está tendo uma dificuldade, né, em alguma coisa. Então, vamos estudar mais? Vamos trabalhar mais isso? Ou ela não está conseguindo subir na cama? Então, vamos fortalecer, né, para você conseguir subir quando é muito pequeno. Então, assim, a gente como pai e mãe, né, irmão, a gente precisa fortalecer essa capacidade, esse valor dessa criança, dessa pessoa que está ao nosso redor. E o que eu vejo muito é que desde criança, desde de casa, né, os pais, eles começam a esse desmerecimento de quem a gente realmente é. Então, quando a gente teve isso lá na infância, a gente não pode ficar preso culpando os nossos pais por abandono, rejeição, porque falou que eu era isso, que eu era aquilo, né? Então, assim, nossa, você é tão gordinha, nossa, você é tão feinha, nossa, você é tão isso, né? Infelizmente, existem famílias que, nossa, você é muito burro. Eu já escutei pais falando para a criança, porque ela não estava conseguindo fazer algum trabalho, alguma coisa ali. Então, nos atendimentos também, as pessoas vêm e me dizem, né, sobre esses nomes que eram dados, né? Você é inútil, você é burro, você não faz nada direito, você é muito estabanado, você é muito isso, você é muito aquilo. E o que o nosso cérebro entende? Tudo que é repetido por muitas vezes vira real. A gente acredita em tudo que é falado por muitas vezes. Então, eu como adulto que eu sou, eu começo a perceber o meu real valor, a minha real percepção de quem eu sou. E o que eu preciso fazer para me curar dessas sofrimentos, dessas ofensas que eu recebi lá na infância? Eu preciso repetir várias vezes, incansavelmente, o contrário do que eu ouvi. Então, por exemplo, não, você não é capaz de fazer algo. Eu sou capaz de fazer tudo que eu quiser. Tudo que eu coloco a mão vai prosperar. Tudo que eu coloco a mão vai ser bem sucedido. Vai ser bem feito porque eu sou filha do Criador. Então, se Ele está me conduzindo, eu sei o caminho. Eu vou encontrar o caminho melhor, né? Em Provérbios 4, versículo 21, diz assim: não perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem se encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Se você foi sofrido, né? Se o seu coração foi sofrido lá na infância, você não sabia como guardar o seu coração. Então, você escutou julgamentos, você escutou coisas muito difíceis às vezes. E essas falas moldaram o que você é hoje. E aí, quando você consegue guardar o seu coração do que os outros dizem, então hoje, como adulto, você pode escutar o que estão te dizendo, filtrar aquilo, entender se aquilo me serve para a minha melhora, para a minha evolução, se eu posso mudar a partir daquilo que me falaram, ou se aquilo é apenas um sintoma de que aquela pessoa é doente. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que são tão doentes em criticar
que elas não vão conseguir ver nada de bom no que você está fazendo. Elas vão apenas criticar. Elas vão tentar te mostrar que o que você está fazendo é ruim, que o que você está fazendo não é bom. Por quê? Porque ela não consegue fazer nada produtivo, nada de bom. E o que ela vai fazer? Ela vai te desmerecer para ela se sentir bem. Então não tem a ver com o que ela falou de você. O que ela falou de você tem a ver com o sofrimento dela. Então, nem sempre eu posso ouvir com o coração o que os outros estão me dizendo, né? Eu preciso guardar o meu coração para que eu não me ofenda e para que aquilo não vire um valor meu. O meu valor, quem dita o meu valor não é a outra pessoa. Foi Deus quem me fez, né? E eu vou falar sobre uma passagem que fala sobre isso, né? Em João 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E aí, eu sempre coloco uma vírgula nessa passagem, porque assim, muitos acreditam que a partir de ter recebido Deus, né, como o único salvador, de ter entrado para uma religião que acredita que foi salvo, eu não preciso fazer a minha parte, né? Deus já morreu por mim, já fez. Ontem mesmo ainda conversando sobre isso com uma pessoa. Tem pessoas que acham que porque Deus morreu por nós, para perdoar os nossos pecados, nós podemos continuar pecando e tá tudo certo. Eu já tô salvo mesmo, eu tô na igreja, né? E na verdade, nós temos que fazer a sua parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua. Por quê? Porque Deus, né, tem inclusive uma passagem que diz que faça a sua parte e eu ajudarei, né? Então, se eu não fizer a minha parte, ele não vai fazer sozinho. Não é porque ele já fez, já me perdoou. Ok, ele já me perdoou. Se eu me arrepender dos meus pecados, se eu arrepender das coisas erradas que eu fiz e não fizer novamente, porque era isso que ele dizia quando ele atendia um pecador: eu te perdoo, siga seu caminho e não peques mais. Agora, se você segue o seu caminho, continua pecando do mesmo jeito, achando que o seu erro será perdoado só porque Deus morreu por você na cruz, eu sinto muito te dizer, mas eu imagino que não vai ser muito bom o pós-morte, né? Dessa pessoa que continua fazendo errado, mesmo sabendo que aquilo não é certo, né? Em Provérbios 15, versículo 12 a 14, diz assim: o zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Geralmente uma pessoa que ela comete erros, comete pecados, ela não aceita a repreensão, ela não consegue perceber que ela está fazendo errado e ela não admite que o outro a corrija, né? E muitas vezes também a pessoa que ela tem uma autoestima boa, ela tá sabendo que ela tá no caminho certo, que ela tem uma autoestima boa, ela é alegre, mesmo que as coisas não estejam da melhor forma possível, mesmo que ela esteja passando por desafios. Ela está alegre porque ela sabe que ela está fazendo tudo certo, tudo da forma correta, ela não está fazendo nada de sacanagem com ninguém. Então, ela vai continuar alegre porque ela sabe que ela está em companhia de Cristo Jesus, né? E ela sabe, né? Ela tem uma autoestima, ela sabe quem ela é, ela sabe o seu valor.
Uma pessoa com o coração triste, ela vive com o espírito abatido. Por quê? Primeiro, talvez ela faça coisas erradas, então ela não consegue se alegrar porque ela sabe que Deus não está alegre com ela. Ela sabe que ela não consegue ouvir a Deus porque Deus não está perto dela. Ela está cometendo pecados e não está perto, né, da sabedoria de Deus. E ela se entristece porque ela não sabe o real valor dela. Quanto mais coisas ela faz de errado, mais triste ela fica, porque ela sabe que ela está distante de Deus. E ela sabe que Deus, né, ela não vai ser perdoada simplesmente pelo que ela é. Ela vai precisar pedir perdão e corrigir os pecados. Ela vai precisar corrigir o que ela está fazendo de errado, né? Em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nesse versículo, adoro ele, já falei em outra live, não lembro em qual. Eu já trouxe ele aqui, porque a partir de você não ficar vivendo os prazeres do mundo, né? Não ficar imitando os comportamentos e os costumes do mundo. Quando você segue, né, os ensinamentos de Deus, quando você deixa Deus transformar o seu entendimento, e aí o seu entendimento sobre você, sobre o seu valor, sobre sua autoestima, sobre quem você é, de verdade, não o que disseram pra você que você é, mas quem você realmente é. Assim, quando você consegue entender quem você é, você tem uma percepção melhor sobre você. E aí você vive a boa, perfeita e agradável bondade de Deus na sua vida. Não necessariamente a gente vai conseguir viver o tempo inteiro feliz e alegre. Mas a gente vai ter momentos mais momentos de alegria. Porque quando a gente vive a vontade de Deus na nossa vida, a gente segue mais os mandamentos. A gente segue mais a bondade de Deus. Então, sempre que vocês perceberem que estão fugindo, né, dos ensinamentos de Deus, que vocês estão fugindo da bondade de Deus na sua vida, procure voltar. Não é porque você se afastou que você, não, agora eu me afastei, agora não tem nem mais jeito, porque eu já pequei tanto, eu já fiz tanta coisa errada que, né, parece que Deus não vai me perdoar, Deus não vai me ver como filho, né? E, na verdade, quanto mais a gente consegue se aproximar dele, mesmo estando cometendo erros, mais a gente é feliz. Mas a gente tem momentos de alegria e felicidade. Então, não fiquem, né, com medo da repreensão de Deus. Porque Deus é bondoso, Deus não é mau, ele não é um Deus de castigo. Ele apenas é um Deus que a gente colhe o que a gente plantou. Ele é um Deus justo, né? Então, se a gente não entende quem a gente é, às vezes a gente vai continuar colhendo coisas difíceis, porque você não entendeu o seu verdadeiro valor, né? Em Efésios 2, versículo 10, diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. A partir do momento que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, e que nós somos obra-prima dele, nós fomos criados perfeitos. E se a gente sabe esse verdadeiro valor, se a gente sabe a nossa essência, a gente vive muito mais feliz. A gente vive muito mais estável emocionalmente. A gente não tem tanta oscilação, né? A gente alcança a inteligência emocional com muito mais sabedoria. Por quê? Primeiro, às vezes você tá seguindo o seu propósito.
Depois que quando você sabe quem você é, você não se ofende com o que os outros dizem sobre você, porque você sabe que você está no caminho certo. Que você sabe que apesar das suas dificuldades ou do que você está passando, você conseguirá lá na frente, continuando fazendo bem, é claro, né? Você conseguirá passar pelos obstáculos. Porque os obstáculos, eles foram feitos realmente para te transformar em pessoa melhor. Não é que você está passando que aquele momento da sua vida é quem você é. Apenas você está precisando passar por aquele momento para se transformar em alguém melhor. E o que a gente tem na nossa vida que afeta a nossa autoestima, além das falas, né? A gente tem a comparação nas redes sociais, eu já falei sobre isso quando eu fiz a live sobre rede social. Como a rede social afeta a nossa vida, a nossa autoestima, quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não sabe o nosso verdadeiro valor. Muitas vezes a gente, com a comparação nas redes sociais, a gente entende que a vida do outro é muito melhor do que a minha. A gente entende, né, que tem uma pressão pra gente se adequar aos padrões, né? Hoje em dia tem padrões de beleza que eu preciso fazer o meu botox, ele precisa estar em dia, eu preciso esticar o meu rosto, que eu não posso ficar velha. Eu tenho que fazer lipo, porque senão eu não estou, né? Aí todo mundo vira parecendo aqueles robozinhos, assim, todo mundo igual. Vai lá, faz a lipo, fica igual a coleguinha do lado. E aí, não tô dizendo que você não deve fazer se isso pode ser que melhore sua autoestima. Mas o que eu estou dizendo é que a maioria das mulheres que fazem, esticam, vai lá, faz lipo, elas continuam tristes por dentro. Porque elas não conseguem entender o seu real valor. Só vale você fazer esse tipo de cirurgia, passar por esse tipo de procedimento, quando você entende que a sua autoestima não deve depender de algo externo. A sua autoestima deve depender de quem você é, do seu real valor. Porque senão tudo vai ser em vão. Você vai fazer botox, você vai fazer preenchimento, você vai esticar sua cara, você vai esticar seu corpo, você vai colocar mais gordura na bunda e vai ficar toda celulitosa ali, que não vai adiantar nada. E você não vai conseguir ter um real preenchimento de quem você é. Porque enquanto você não entender que o seu valor não vem de um corpo bonito, de um rosto bonito, que vem muito mais de um coração bonito, de uma mente sã, de emoções harmoniosas, é isso que transforma você em uma pessoa mais bonita. Aí, ok, tem alguma coisa que me incomoda muito a minha autoestima. Sei lá, tô com a barriga grande, peito caído, né? tudo errado. Então eu começo primeiro pela alimentação, a academia, o exercício físico para regular a minha ansiedade, a minha autoestima melhorar. E aí eu vou partir para, se eu posso fazer algo para complementar aquilo, que seja a lipo, que seja a cirurgia plástica, reparadora, que seja qualquer outra coisa, vai e faça. Mas não faça antes de descobrir quem você realmente é. Porque senão você vai sofrer, vai passar por todos os procedimentos e vai continuar sofrendo internamente porque você ainda não está satisfeita com quem você realmente é. E aí o que acontece? A minha insatisfação leva a uma ansiedade porque eu ainda não encontrei quem eu realmente sou. A ansiedade me faz comer muito e eu acabo voltando para o corpo que eu tinha antes do procedimento. Eu atendia muitas pessoas mesmo, quando eu trabalhava com estética, né? Lá no início eu era biomédica esteta, assim, ainda sou, mas não exerço mais. Que muitas vezes elas vinham atrás de uma beleza seguindo os padrões da internet. Os padrões das influenciadoras que são perfeitas e que elas só vivem para manter corpos perfeitos, para iludir as coitadas das mães que ficam aí ralando, sofrendo, limpando a casa, fazendo tudo quanto é coisa, cuidando de menino e que ainda acha que tem tempo para poder ficar linda, maravilhosa, gostosa. E aí, o que eu digo?
É que você pode ser linda, maravilhosa, gostosa? Pode. Se você quiser, você pode. Desde que você não ache que a vida da Virgínia é a mesma que você consegue ter. Sinto muito. A Virgínia já sai da sala de cirurgia, dos partos dela, lipada, costurada e remendada. Não tem como você achar que você vai ter o mesmo padrão que ela, a não ser que você faça as mesmas coisas que ela. Você tem lá rios de dinheiro, que você tem 10 babá para cada menino e você vive aquela vida ali, você tem tempo para ir para academia, você faz... Não adianta você se comparar com ela. Não adianta você se comparar com a influenciadora que tem a autoestima dela baseada na beleza externa dela. Entende? Então, assim, a sociedade, ela afeta a nossa autoestima também. Não é só o que me dizem. É o que eu vejo, às vezes, o tipo de pessoa que eu sigo na internet, o tipo de coisa que eu leio, né? Então, quais são, né, os meus princípios? Quais são os meus valores? E aí, por isso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela bem que podia fazer isso, isso e isso, ia ficar melhor. Ah, ela bem que podia fazer, sei lá, fazer mais academia para poder ficar, né, toda durinha. Ela podia. Mas você sabe como é a rotina daquela pessoa que você tá dizendo que ela poderia estar melhor? Ou, por exemplo, eu, né? Alguém vira pra mim e fala, Cecília, você deveria fazer isso, 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 isso. Ok, mas assim, nesse momento não é a minha prioridade. Quando for a minha prioridade, se ainda for possível eu alcançar alguma prioridade nesse sentido, eu farei. Mas se não é prioridade pra você, e se você tá fazendo prioridade disso pra sua vida a partir do que outra pessoa disse pra você, tá errado. Porque o que nós temos que seguir? O que nos satisfaz? O que nos faz melhor? A nossa essência. E como que eu busco a minha essência? Quais são os caminhos para que eu realmente encontre o meu verdadeiro valor? O melhor caminho que eu vejo é a gente voltar, né, o nosso pensamento lá na infância. Como que você era quando você era criança? Isso eu já falei em algumas lives também, mas hoje eu preciso dizer isso novamente, se eu já disse, se você já ouviu sobre isso. Porque a gente precisa voltar na nossa infância pra gente entender qual era a nossa personalidade lá. Eu era corajosa? Ou eu era sempre muito tímida? Eu era proativa? Eu fazia além do que me pediam? Ou eu via o que tinha para fazer e fazia? Ou eu era assim, mas eu era sempre boicotada. Eu era sempre rebaixada. Eu era sempre diminuída. Então entende que eu era uma pessoa, até ali os meus 7 anos de idade, eu tinha um padrão. Você precisa lembrar qual é esse padrão que você tinha até os seus 7 anos de idade. Para que você consiga, a partir de quem você era, você entender a sua essência. Porque você é aquilo. Só que você foi tão podada, tão manipulada pelos seus pais, por quem te criou, pela sociedade, pelas crenças limitantes, que essas eu vou te falar, elas limitam a gente de uma forma que eu acho que teria que ser assim, uma página só para falar sobre crenças limitantes. Inclusive pode ser um tema de live para essa semana. As crenças limitantes, elas nos podam, tanto fisicamente quanto financeiramente, né? Então assim, se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, porque pobre não pode ficar rico. Por que não? Porque rico é feio ser rico. Não é feio, não. Você conseguir ser rico, conquistar suas coisas a partir do seu trabalho, e você trabalhando de forma eficaz, né? Você é merecedor, porque Deus nos fez para ser
abundantes, para a gente ter vida em abundância, alegria em abundância, ser próspero financeiramente. Deus não nos criou para sermos para sempre o que a gente nasceu. Às vezes a gente nasceu ali em uma família mais fraca, que não nos fortaleceu emocionalmente. E a gente pode, através dos livros, através de materiais no YouTube, de coisas grátis no Instagram, no YouTube ali, de autoconhecimento, de melhora da autoestima. A gente tem muito material gratuito para que você, se você percebe uma dificuldade na sua vida em relação a algum ponto, você ir atrás e buscar melhorar. Porque não é porque o outro falou que eu não sou capaz, que eu realmente não sou capaz. Deus me fez capaz quando eu nasci, quando eu fui criada lá no ventre da minha mãe. Quer ver? Em Salmo 139, versículo 13, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Suas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus! É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Percebe que nós fomos feitos, nós fomos tecidos, e a nossa história foi feita lá no ventre da nossa mãe. Nós fomos tecidos ali na escuridão de quando ainda nós não éramos ninguém. Ele nos fez, ele fez a nossa história. Ele fez o nosso propósito, ele sabe o seu dom. E se você, e ele te deu talentos, lembra da parábola dos talentos? Ele nos deu talentos. E se a gente não segue o nosso propósito, se a gente não trabalha os nossos talentos, ele diz, né? Servo ruim, servo infiel. Não cuidou, não prosperou a partir dos dons que eu te dei. Será tudo retirado de ti e dado para o outro. E assim os nossos bens, as nossas inteligências, os nossos propósitos, o que a gente tem que fazer. Se a gente não exerce a função, o propósito que Deus nos deu, ele vai entregar para outra pessoa fazer. Mas não vai ficar sem fazer. Não vai ficar sem acontecer. Assim como o dinheiro, a riqueza. Se a gente não está sabendo usufruir, transbordar, fazer o bem na vida do outro, se a gente não está sabendo multiplicar os nossos bens da forma correta e honestamente, ele vai tirar de nós e ele vai dar para quem está sabendo cuidar. Não é que é um castigo, é apenas para que a gente entenda o que fazer e como fazer para seguir o propósito que ele quer para a nossa vida. Então, ele sabe a nossa vida desde antes da gente ser formado. Ele nos criou, ele sabe quem somos. Então, não tem como a gente achar que o que acontece com a gente, ele não sabe do que está acontecendo com a gente. Ele sabe. Só que muitas vezes a gente é que não entende o caminho que ele quer que a gente siga. E por isso eu sempre falo, Senhor, me mostre o caminho. Me mostre quem está atrapalhando o meu caminho. Porque ele com certeza vai te mostrar o que é que você tem que fazer para tirar as pessoas que estão atrapalhando o seu caminho da sua frente, do seu meio, do seu convívio, das suas amizades. Muitas vezes a gente não entende o que Deus está querendo nos dizer
quando a gente desconfia de alguém, quando a gente duvida de algo. Muitas vezes ele está querendo nos mostrar, ele está querendo colocar as coisas em ordem, as coisas em dia, mas às vezes a gente não percebe, né? E quando a gente percebe, é o momento, é aquele momento que Deus nos pediu para que fosse feito justiça, para que fosse feito a vontade dele, né? Chegou o nosso momento. E em João 3, né, diz que nós somos amados incondicionalmente por Deus. Então, se nós somos amados incondicionalmente por Deus, nós precisamos também amá-lo incondicionalmente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então não tem como eu amar o próximo sem me amar primeiro, né? Sem eu reconhecer o meu verdadeiro valor. O meu valor em Deus, o meu valor em Cristo. O meu valor cristão, ele diz muito sobre mim. Ele diz muito sobre quem eu quero ser. Quem eu gostaria de ser, quem eu preciso ser, né? E o que a gente pode fazer, né, para desbloquear essa autoestima? Primeiro, né, como se amar, né? Como se amar como Deus nos ama, né? Porque a gente precisa valorizar a nossa autoestima, a gente precisa reconhecer o nosso valor e se amar acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Você não deve amar o seu filho mais do que você se ama. Você não deve amar o seu marido mais do que você se ama. Você tem que se amar primeiro. Isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Isso é mandamento de Deus, acima de tudo. É você se amar, né, ao ponto, não é ao ponto de ser egocêntrico, de amar só a si, ponto, né? Eu só vejo meus interesses, eu só amo a mim e tô nem aí pra ninguém. Não é isso que eu tô dizendo. É amar a si, né, pra depois você amar o outro. E aí você amar o outro, fazer o bem pro outro, né? Substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos e por versículos bíblicos. A partir do momento que eu digo que eu não me amo, né, ou que eu não sou boa o suficiente para fazer algo, eu tenho que tentar lembrar que eu sou ótima o suficiente para fazer o que eu quiser. Aonde eu ponho a minha mão irá prosperar, porque eu sou criada imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha do Criador, então eu consigo sim, através da bondade dele, da vontade dele e da ajuda dele, conquistar tudo que eu quiser. A partir do momento que eu entendo que eu consigo. Porque se eu acredito que eu não consigo, se eu acredito que eu não consigo melhorar a ansiedade, se eu acredito que eu sou ansiosa e pronto. Eu acreditava que eu era ansiosa. E eu não sou ansiosa. Eu estava ansiosa. E eu tenho momentos de ansiedade. Eu não preciso viver com ansiedade. Eu não preciso ser ansiosa. Porque muita gente fala assim, nossa, você é muito ansiosa. E a gente vai acreditando naquela mentira. Eu sou. E aí a gente vai contando para nós mesmos. E o nosso cérebro, o que ele faz? Ativa gatilhos de ansiedade o tempo todo para poder, você não é ansiosa? Então seja. E aí cada dia você é mais. Cada dia você é mais. Cada dia vem mais ansiedade. Então o que eu preciso fazer primeiro? Entender quem eu sou lá de quando eu era, né? Mas eu sempre fui muito ansiosa. Ok, mas é porque você tinha momentos de ansiedade. Talvez muitos momentos. Por conta dos traumas, por conta das falas, por conta dos sentimentos. Mas você não é ansiosa. Deus não te fez para ser ansiosa. Deus criou as emoções e os sentimentos para que a gente tenha momentos, sim, de ansiedade, porque faz parte
da nossa criação, né, de luta e fuga, a gente ter ansiedade para que a gente corra, por exemplo, né? Assim como o medo, ele ativa gatilhos para que a gente se escape de algo perigoso. Mas a gente não tem que viver a vida numa emoção só. A gente precisa transitar em todas as emoções, né? E cultivar relacionamentos saudáveis e positivos, né? Que nos fazem o bem, que nos fazem nos sentir melhor. Porque tem relacionamentos tóxicos que, pela glória de Deus, eu peço para me distanciar. Tem amizades que eu não gosto de cultivar simplesmente porque não me fazem sentir bem. A pessoa é tão egocêntrica, tão maravilhosa, tão perfeita, que ela te diminui o tempo inteiro para você realmente se sentir menor, para que ela se sinta bem. A gente não deve ser assim. A gente tem que se sentir bem e fazer com que o outro se sinta bem também. Para que juntos, nós todos estejamos bem. Não é só sobre eu estar bem e ponto, né? Isso é egocentrismo. Isso já não é sobre autoestima. Isso já é narcisismo. Eu faço com que o outro se sinta mal para que eu fique sempre bem, né? E aí isso é uma doença. Isso já não é saudável, né? Então, a gente tem que perceber quem convive com a gente, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento de amizade, seja você com seu filho. Porque é importante, tem pai e mãe que, por exemplo, no joguinho ali, no joguinho de tabuleiro, por exemplo, ou dominó, eu sou bom, né? Eu sou o adulto, então eu já sei talvez um pouco mais do que a criança. Então o que eu tenho que fazer? Ensinar a criança a ser tão maravilhoso quanto eu. O que eu vejo alguns pais fazendo? Fazendo a criança perder e falar assim: nossa, mas você é ruim, hein? Mas você é ruim, hein? Você não ganha, você é ruim, eu que sou bom. Isso é narcisismo dentro da criação com os filhos. Às vezes tem gente que não percebe que faz isso. A maioria não percebe, infelizmente. E quando a gente está de fora, né? Por exemplo, eu como atendo às vezes a criança que tem o pai desse jeito, eu tenho que tentar mostrar pro pai ou pra mãe que, olha, você está tendo um comportamento que vai prejudicar o seu filho. Está prejudicando a autoestima dessa criança. Assim como quando a gente tem pai e mãe que se acham feios demais, que nunca estão satisfeitos com o seu corpo, que nunca estão satisfeitas com a sua aparência. Você mostra para sua filha, para o seu filho, que não é saudável se apreciar, que a gente tem sempre que se criticar. E aí você faz com que seu filho também tenha baixa autoestima. Você está sendo tóxico para essa criança em relação à autoestima dela. Então, entende que relacionamento saudável, ele não é só sobre o casal, não. É claro que o casal também precisa ser saudável, né? Eu disse aqui atrás, em alguns dias atrás, sobre muita gente quer pegar a metade, o caco da laranja, ali só a metade, o bagaço, e vir juntar com a outra metade do outro bagaço da laranja. E aí vira um só. Casamento, relacionamento não é isso. Eu, laranja completa, encontro uma outra laranja completa e a gente vive junto. Um completando o outro e um aumentando o que é bom no outro. Não adianta a minha metade que tá faltando eu querer encontrar no outro. Eu viro tóxica pro outro. Meu relacionamento não fica legal. Eu tenho, às vezes, ciúmes excessivos. Eu tenho desconfiança excessiva. Eu tenho exigência de presença, carência muito grande em relação ao outro. Então, a gente precisa encontrar o nosso verdadeiro valor em todas as questões. Inclusive o nosso valor dentro do relacionamento.
Qual é o meu potencial dentro dessa relação? Aí eu tô dizendo do relacionamento casal, mas da amizade também. O que eu posso agregar nessa amizade? E o que essa amizade tá me agregando? Tá me agregando alguma coisa? Tá me fazendo bem ou só tá me fazendo mal? Né? Eu sempre faço os meus clientes refletirem sobre, principalmente quando vem com questionamento sobre relacionamento, que vem demais, infelizmente. Por quê? Porque a maioria buscou no outro o que estava faltando em si. E se tá faltando, não é no outro que eu vou encontrar. É no contato com Deus, para tentar entender como faltou, por que faltou, onde começou a faltar. E aí eu começo a me preencher de mim mesma. Eu consigo entender quem realmente sou. E aí, se o outro quiser ir embora, por exemplo, vai com Deus. O nosso destino é nosso. Agora, se o outro quiser ficar para completar, aí você não vai sentir nada, né? Você vai sentir apenas alegria em estar junto. Mas se a pessoa quiser ir embora, você não vai morrer. A maioria das pessoas, elas se sentem tão completas com a metadinha do outro ou com as migalhas que o outro dá, que quando o outro às vezes faz algo de errado, ela tem medo do outro ir embora. E eu acho importante a gente entender que se o outro quer ir embora, que ele vá o mais rápido possível. Ele não tem que ficar no lugar que ele não tá se sentindo bem, assim como você. Só que eu não sou, né, a favor de, não, então você é a favor de ficar separando. Não. O relacionamento, aí eu tô dizendo de casamento, ele é pra que a gente, um complete o outro a partir da gente completo, né? Então, é uma amizade, é o amor que é uma escolha. Estar juntos é uma escolha. E se eu escolho, eu preciso dar o meu melhor pro outro. Eu não posso dar só minhas migalhas. E eu não posso querer do outro apenas as migalhas dele. As migalhas do outro não podem me satisfazer. Eu tenho que ter o outro completo aqui comigo. Senão, pra mim, não faz sentido. Entende? Então, a gente tem que ter esses princípios dentro da gente, bem completo dentro da gente, para que a gente seja firme, para que a gente seja satisfeito e feliz, completo, mesmo sozinhos. Que aí eu falei disso lá em Solidão e Solitude, né? Solidão, você se sente sozinho mesmo no meio de uma multidão, e solitude, você está bem, mesmo quando você está sozinho ali, tomando um café. Eu, desde muito nova, quando eu era solteira, eu ia no café, no shopping, ou sei lá onde, quando eu morava em Goiânia, ou quando eu morava no Rio, eu ia no restaurante sozinha. Eu sentava e curtia o meu almoço ali sozinha, quando eu não podia ir com o meu marido, quando ele não podia ir comigo. Eu adorava a minha companhia e adoro até hoje. Então, não é só sobre o outro, eu só gosto de ir nos lugares quando o outro tá comigo. Eu só gosto, é claro que eu não gosto de ficar, por exemplo, ir em festa sem o meu parceiro. Esse já é o meu princípio. Eu sou assim, eu não gosto. Agora, gostar da minha companhia e estar bem com a minha companhia, super. Eu super gosto, sabe? Só que aí tem gente que não suporta ficar sozinho. Ou tem gente que às vezes tá tão triste, tão deprimido, tão decepcionado com tudo, que quer ficar sozinho pra não ter medo porque tem muito medo de se machucar com a presença de outras pessoas ou com o contato com outras pessoas. E já tem gente que tá tudo tão ruim que mesmo com a presença de todo mundo se sente sozinho. Então, eu vejo também uma questão que a gente precisa sempre, né, praticar a gratidão e o autocuidado.
Na live que eu falei sobre gratidão, né? Eu fui bem específica, assim, que não é a gratidão só lá no final do dia. É assim, tudo que vai acontecendo, falando, meu Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, me surpreenda ainda mais. Eu quero mais disso, Senhor. Aí quando é coisa boa, né? E quando não é coisa ruim, Senhor, me faça compreender. Eu agradeço por tudo que eu tô aprendendo com isso, mas me faça entender mais. Me faça, me mostre o que eu tenho que aprender com isso, com essa dificuldade. Isso também é gratidão. Porque quando você julga o que Deus está fazendo com você, mas por que comigo? Por que isso comigo? Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer a partir de tudo que isso está acontecendo? Ok, você está reclamando, não tá? Então Deus dá mais disso para você. A partir do momento que você agradece e pede a oportunidade de, a partir daquilo que você está vivendo, você aprender mais, é porque você já sabe tão bem quem você é e você já sabe tão bem o final lá da sua história, que não é parecido com o que você está vivendo, que você tem certeza que Deus vai te dar as ferramentas para você ultrapassar todas as suas barreiras até você chegar lá naquele lugar que Deus te prometeu. Porque se a gente tem a visão, lá no céu já aconteceu. A nossa história, lembra que ela foi criada lá quando a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe? Então quer dizer que Deus sabe de todas as coisas. Deus já escreveu a nossa história muito antes da gente existir. Então, se a gente está passando por algo que não parece com o que Deus nos mostrou, a gente tem que entender qual é o caminho que a gente está seguindo que está errado. E aí a gente tem que pegar o caminho certo. A gente pode mudar de direção. A gente pode frear um pouquinho, ir mais devagar, voltar uns 2, 3 passinhos, uns 2, 3 degrauzinhos, para depois a gente pegar impulsionamento. Vocês já viram a analogia da flecha? Quando a pessoa vai lançar uma flecha, no arco ela puxa a flecha para trás para depois a flecha conseguir seguir caminho. Então, muitas vezes Deus nos puxa para trás, fala assim: filho, lembra de mim? Sou eu quem vai te levar no seu destino. E você precisa lembrar de quem você é. E você precisa lembrar da sua verdadeira essência. E você precisa lembrar do seu propósito. Você precisa lembrar que eu te entreguei os talentos e você não está usando. Para depois ele te impulsionar. E aí quando ele te impulsionar, você não tem ideia para onde ele vai te levar. Mas pode ter certeza que é para o extraordinário dele na sua vida. Porque Deus não quer para nós nada menos do que a boa, perfeita e agradável bondade dele na nossa vida. Então, diante das coisas, né, que eu falei aqui, que eu lembrei vocês aqui, muita coisa é lembrada para vocês, mas é lembrada para mim também, né? A nossa verdadeira essência, ela precisa ser lembrada todos os dias. E quando a gente tem uma autoestima baixa, eu sempre passo um exercíciozinho para fazer em casa. Você vai, escreve algumas frases positivas sobre você. Por exemplo, vou dar um exemplo que já chegou lá. Então, assim, a pessoa se achava feia, a pessoa se achava incapaz, a pessoa se achava, sei lá, gorda mesmo estando totalmente em forma, né? Então, eu sou linda, eu sou magra, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, assim como Deus quis que eu fosse, eu gosto de mim, eu me amo, eu sou... Enfim, você vai transformar as frases negativas que estão registradas no seu subconsciente em frases positivas. Você vai escrever elas e você vai ler todos os dias de manhã na frente do espelho. Cecília, não dou conta de olhar para o meu espelho e falar que eu começo a chorar. Eu sei, é difícil mesmo e muitas vezes a gente vai demorar dias sem conseguir olhar para o espelho e realmente ver
como você é bonita, como você é maravilhosa, como você é inteligente, né? Tem muita gente que foi chamada de burro a vida inteira, acredita que é burro. Então vai lá e diga, eu sou inteligente, eu sou capaz. Tudo que eu faço, tudo que a minha mão põe a mão, tudo que eu ponho a mão prospera. Tudo que eu faço é perfeito, é bem feito, fica bom, né? Então, assim, teve uma época que eu lembro que bolo de chocolate. Eu não sabia fazer bolo de chocolate. E eu achava que eu era incapaz de fazer um bolo de chocolate pra ficar bom. E assim, minha autoestima é boa. Não era ruim. Só que na cozinha eu sempre tive dificuldade. Eu sempre fui muito criticada na cozinha, né? Minha avó era muito boa na cozinha. Minha mãe era muito boa na cozinha. Mas assim, outras pessoas de fora me criticavam muito. Não era minha mãe, não era... Mas assim, outras pessoas. E eu tinha receio em cozinhar. Então, todas as vezes que eu ia fazer a comida, eu achava que já ia ficar ruim. E eu já punha um defeito na minha comida já pra poder, se a pessoa pusesse um defeito, tá tudo bem, eu já achei ruim mesmo. E aí, o que eu aprendi com a minha avó? Tudo que ela fazia, tudo, podia ter ficado queimado, ruim. Ela falava, nossa, mas tá gostoso. Nossa, mas que delícia esse negócio que eu fiz. E aí eu falei, gente, peraí. Antes dela, ela já faleceu, essa avó. Antes dela falecer, eu aprendi. Eu falei, peraí, acho que é isso. Tudo que eu fizer, eu faço bem feito. Por quê? Quem me fez perfeita, né? É claro que vai ter dia que vai ficar ruim, vai ter dia que vai ficar ruim, você não precisa ficar mentindo pros outros que ficou bom, né? Igual o dia que eu fiz o bolo e ele desmanchou. Ele desmanchou, mas tava bom. A outro dia fiz um bolo, nem contei pra vocês, mas ficou péssimo. Mas eu vou começar a mostrar o dia que ficar ruim também, pra vocês verem que não é só bolo bonito que eu faço, não. Então, é sobre isso, sabe? É sobre você se valorizar. É você ir pra frente do espelho e lembrar quem você é. E se você não conseguir falar na frente do espelho, pelo menos leia todos os dias, por pelo menos 10 dias, até você conseguir colocar no seu subconsciente quem você realmente é. Porque isso faz parte da programação neurolinguística. A gente tem na neurociência isso estudado, já tá assim, muito mais do que comprovado, que quanto mais a gente fala uma coisa sobre a gente, mais a gente se torna aquilo. Então, quanto mais eu falo que eu sou ansiosa, mais ansiosa eu me torno. Quanto mais eu falo que eu sou calma, mais calma eu me torno. Quanto mais eu falo que eu sou linda, mais linda eu me acho. E se os outros não achar, Cecília? O que o outro tem a ver com a sua vida? Nada. Então, o que o outro fala de você é sobre ele, não é sobre você. Entende? O que eu penso sobre mim é o que Deus diz sobre mim. O que eu acho sobre mim é o que Deus disse sobre mim lá antes de eu nascer. Então, seja isso. Seja você mesma sempre. Se valorize, porque ninguém vai te valorizar. Ninguém, infelizmente. Então, se valorize. Não desvalorize as pequenas conquistas do outro. Não desvalorize as pequenas conquistas do seu filho. Não critique o seu filho excessivamente. Porque isso pode atrapalhar ele lá na vida adulta. Fala, nossa filho, como você tá melhorando? Olha, vamos treinar mais para você ficar ainda melhor? Ao invés de dizer, nossa, mas você tá ruim, hein? Nossa, mas você tá gorda, hein? Nossa, mas você tá isso, hein? Entende? O jeito da gente falar pode destruir os nossos filhos, a autoestima, a autoimagem, ou a gente pode construir e tornar eles ainda melhor. Então, eu peço para que vocês também se policiem em relação ao que vocês pensam sobre vocês, mas em relação ao que a gente fala sobre os nossos filhos, né? O que você diz sobre ele vai acreditar. Então, se ele é ruim em matemática, você começa a falar assim, como você é bom em matemática? Aqui eu tive um exemplo assim, ó.
Meu Deus, um dos meus filhos tem bastante dificuldade em matemática, o mais novo. E aí, tinha, graças a Deus. E aí eu comecei a falar pra ele, como você é inteligente, olha, você faz conta muito rapidinho, você faz conta muito fácil. Nossa, você tem facilidade, né, filho, em matemática? Você tem facilidade em todas as matérias, olha como você... Ah, Cecília, mas você tá mentindo. Não, eu tô criando a personalidade dele pra ele acreditar nele, pra ele conseguir fazer. E ele conseguiu. E ele tá conseguindo. Entende que não é só sobre ele, é sobre mim também. É eu aprender que eu tenho que fazer isso comigo, eu tenho que fazer isso com o mais velho, em relação às dificuldades dele. Entende? Então, assim, não é sobre autoestima, é sobre autocuidado, é sobre autovalorização, mas é sobre valorização de quem a gente convive também. Essa live, ela ficou grande até porque é um assunto que demanda muita coisa, né? Envolve muita coisa. E eu agradeço a todos que assistiram. Vou deixar gravado aqui se alguém quiser assistir lá desde o começo, quem perdeu. E quem e outra pessoa que às vezes se autovaloriza demais, é muito egocêntrica e que envia para essas pessoas que você acha que pode ajudar ou que tem uma autoestima muito baixa e que pode se beneficiar de alguma coisa que eu disse aqui. Muito obrigada. Amanhã vou fazer o possível para estar aqui às 10 da manhã. Não prometo, mas se eu fizer, estará gravada. Quem não puder estar ao vivo, depois assiste. E muito obrigado por quem curte o vídeo, para quem manda para os amigos. No YouTube também, Cecília Caetano Terapeuta. Se quem puder se inscrever, né, deixar os likezinhos lá, pra mim ajuda bastante também ao conteúdo alcançar mais pessoas. E se eu estou fazendo gratuitamente, é porque eu quero sim que alcance mais pessoas. Pode ser que a live toda talvez não beneficie, mas às vezes uma palavra que eu digo pra uma pessoa que tá aí ouvindo pode salvar a vida dessa pessoa. E é essa a minha intenção. Muito obrigada a todos, um ótimo final de semana, fiquem com Deus.